Olá amigos, muito boa tarde. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Ibovespa começou até bem o dia, nesse momento aqui às 14 horas e 48 minutos horário de Brasília, queda de 1,94%. Se a gente pegar o gráfico intraday, começou até bem. O dia estava subindo para testar aqui, testou uma resistência, também olhar o gráfico diário, 66.947, a máxima do dia 66.946. Bateu nessa resistência junto com a saída do relatório de desemprego dos Estados Unidos, às 11 horas e 30 minutos horário de Brasília, despencou, gerou um sinal forte de baixa já no gráfico de 60 minutos, confirmou na hora seguinte e segue no movimento de baixa apontado pela LAD, para buscar a região dos 65 mil pontos, número redondo, até os 63.803 pontos. A minha expectativa de se segurar aqui, de congestionar aqui, está indo, vamos dizer assim, para o brejo, porque essa queda aqui realmente demonstra um controle muito forte por parte dos vendedores. Não significa que a gente vai cair o tempo inteiro, não vai ter mais repique, mas estabelece bem o cenário atual do Ibovespa. Pivô de baixa que tinha sido confirmado na semana anterior, agora está ficando realmente definitivo como algo muito importante, porque essa semana tentou voltar para cima do suporte que foi rompido, para ser um falso rompimento, não conseguiu, bateu na média móvel simples e está perdendo força para fechar na mínima da semana. Tem um suporte aqui em 65.585, está testando esse suporte agora, pode ser que se sustente acima desse patamar ao final do pregão, e mais abaixo só o suporte 63.803 pontos. Dow Jones, a gente está caindo aqui 1,95%. O Dow Jones está lá paradinho, menos 0,05%. Então realmente está totalmente descolado e é algo ruim, né? Porque o Dow Jones está na máxima e o Ibovespa lá na mínima, num movimento forte de baixa. É até interessante imaginar no momento que a gente tiver o Dow Jones fazendo uma correção mais forte mesmo, que é que a gente pode ter por aqui sendo um cenário de fraqueza por parte dos compradores e força por parte dos vendedores. Então a gente pode ter alguns movimentos bem desagradáveis aí no curto a médio prazo para o Ibovespa. Olhando aqui para a Petrobras no dia está em queda de 1%. Foi muito próximo dos 28,26, enfim, testou mais uma vez 28,12 e se aproximou dos 28,26, o início era ali em 28,11, né? Depois tinha aqui um topinho aqui na faixa dos 28,20, chegou a 28,22, perdeu força também. Gráfico de 60 minutos, carregando aqui o gráfico de 60 minutos da Petrobras, gerou um sinal de baixa, está tentando se recuperar, a perda aqui desse fundo aos 27,54 no gráfico de 60 minutos, aumenta a chance de ter a continuidade dessa queda da Petrobras para fechar esse gap, testar a média móvel simples do gráfico intraday e testar o gap em 27,09. E Vale 5 está com queda de 1,72%, finalmente foi lá buscar os R$50, ela estava dando indícios maiores para buscar os R$50, principalmente se viesse para baixo de 50,82. Já está abaixo desse valor, fechando o pregão assim, aumenta a chance de testar o gap em 49,78 na próxima semana. Então, para que essa ação volte a ter algum sinal positivo, agora teria que voltar para cima de 51,49, para cima da média, com bastante volume aí. A única coisa que, por enquanto, é favorável é que nessa queda o volume dela tem sido mais fraco, abaixo da média. O que pode trazer ainda uma força no curto a médio prazo para Vale 5 se recuperar após um sinal de alta. Olhando para as outras ações que estão em queda e em cima de suportes importantes num gráfico de maior periodicidade, gráfico semanal. Lame 4. Lame 4 já tinha o suporte de 12,72, agora está chegando no 12,23 junto com esses fundos anteriores. Então é uma ação que está muito afastada aí das médias e com perspectiva de bater nesse suporte, entrar pressão compradora e gerar um sinal de alta, por exemplo, aqui no gráfico 60 minutos, um fundo no gráfico 60 minutos, ponto de retorno de alta, abre chance de entrada nesse papel, já estaria, na verdade, um preço muito interessante para compra, para guardar um repique de alta, mesmo que o repique tenha como objetivo R$ 12,89, média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico de 60 minutos. Sambi 11, olhando para Sambi 11 também, gráfico semanal, batendo no suporte aqui, R$ 18,07, a mínima do dia 18,05, bateu nesse suporte. Olhando para um gráfico intraday,
Gráfico 60 minutos gerou aqui um candle chamado de engolfo de alta, uma possível reversão, um sinal de possível reversão para ter como objetivo maior aqui essa média móvel simples do gráfico 60 minutos, nesse momento em R$ 19,81. Logicamente que ela tende a cair um pouco mais antes de ser tocada. E por último, BTOW3, gráfico semanal da BTOW3 segue a ação caindo. A semana nesse momento vai ter uma desvalorização de 8,32%. A ação tem suporte mais próximo na faixa dos R$ 25,21. Então, esse é o suporte mais próximo dela. Nesse momento, em 25,67, ainda teria espaço para uma queda maior, mesmo olhando para o gráfico diário da ação. Mesmo essa ação após um grande movimento de queda de 26%, um dos maiores que essa ação já teve. Então, a gente está tendo realmente algo atípico nesse papel. Um retorno dessa ação para 27,75 já seria um dos limitadores para essa ação. 27,75 a 28,50 já seria um ponto, estando comprado, saída mesmo com prejuízo dessa posição. Desta operação na BTOW3. Então, amigos, desejo a todos vocês uma ótima tarde e também um excelente final de semana. Nos encontraremos na segunda-feira no próximo Radar do Mercado. Um grande abraço a todos e obrigado pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Até breve.